Então, já em poucos minutos, né, a maioria já está online. Então, nós queremos oficialmente agora dar boas-vindas a todos que estão nessa noite aqui conosco para o 10º encontro desse ciclo de roda de conversa do curso de Educação Especial do Diurno. Então, hoje é um marco, né, é o 10º encontro. Acho que a gente percebe o quanto a cada encontro nós vamos aprendendo, ouvindo, né, com as novas experiências que cada uma traz, e esse semestre tem sido muito produtivo, no sentido de ouvir esses relatos das experiências, dos trabalhos das educadoras que estão atuando, né, em diferentes contextos educacionais, e o grupo que acompanha aqui a discussão, né, vem participando desde o início, só para contextualizar para a Franciele, para a Larissa, né, são acadêmicos, alunos do curso, outros já formados, estagiários, alunos do PIBID, do Residência Pedagógica, né, um grupo bastante amplo da área da educação especial. E nós temos hoje uma temática que eu entendo que é muito relevante para a nossa formação, para a formação do professor de educação especial, que é pensar essa atuação na educação infantil. Então, nós temos como convidadas para vir fazer esse diálogo conosco a Franciele Koenig, que está aqui conosco, e a também, né, educadora, a Larissa Dalalana. Eu vou estar acompanhando vocês, gurias, nessa noite, as outras, a professora Leandra, né, temos outras professoras do nosso departamento também que vão estar aqui contribuindo, né, também para a discussão. E penso que nós já podemos dar início, né, para que vocês são, né, as pessoas que vão ter a palavra da noite, então, para que nós possamos já começar. Eu pensei de nós estruturarmos como vem sendo feito na maior parte dos nossos encontros, de fazer uma primeira rodada, assim, entre vocês, de uma apresentação, acho que vocês mesmos podem se apresentar, de onde vocês vêm, né, um pouco do contexto que vocês vêm atuando, e depois a gente volta para uma segunda rodada, né, a partir daquelas perguntas que vocês receberam, que vão guiar um pouco a discussão de hoje, que vem tratar, né, de como se chega a ser professora de educação especial em uma escola de educação infantil, né, como se dá essa trajetória. Então, nós podemos ir retomando aquelas perguntas que vocês receberam e que podem ir guiando a nossa discussão, tá? Então, acho que a gente pode começar por essa primeira rodada de apresentação e depois começamos novamente com algumas questões de ordem, né, mas da própria atuação do professor de educação especial. Eu sugiro que vocês também, na sua apresentação, façam a sua descrição, né, que contribui, visto que o material vai ficar gravado, né, e vai ficar disponível. Eu vou fazer a minha, né, rapidamente, já visto que em outros momentos nós já fizemos, mas, né, para contextualizar também hoje o momento, eu sou a professora Tatiane, sou professora do departamento aqui de Educação Especial, já vim acompanhando, né, algumas de vocês em outros momentos. Sou uma mulher de pele clara, cabelo liso, na altura do pescoço, né, olhos verdes, e estou vestindo um moletom, uma blusa cinza, com os detalhes dourados na gola e um casaco bege. Então, na sequência, já passo para vocês, para a Franciele e para Larissa. Não sei qual que gostaria de começar, tem algum critério? Então, eu passo a palavra para a Franciele, depois a Larissa continua. Então, boa noite a todos. Sou Franciele, inicio então fazendo a minha descrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho, preso em formato de um coque. Estou vestindo uma blusa preta com um casaco preto também, e ao meu fundo aparece uma parede toda branca. Iniciando, então, a minha fala, agradeço primeiramente o convite, é sempre um prazer revê-las. Alguns rostinhos aqui já conhecidos, das meninas que eu tive contato, tanto em momentos anteriores, mas também no âmbito da docência orientada. Tem uma turma aqui que eu tive mais contato, que eu vi alguns rostinhos aqui na tela. Vou falar, então, um pouco da minha trajetória formativa e profissional até o momento, como que isso vem se
sendo construído ao longo desses anos. Eu ingressei no curso, então, de Educação Especial Júnior em 2012, no primeiro semestre, me formando, então, no segundo semestre de 2015, tá? Nesse processo da formação inicial, alguns elementos se destacaram, e um deles foi o início, né? Acompanhamos naquela época, em 2014, o início do PIBID de Educação Especial, fomos o primeiro grupo naquela época, e a partir do PIBID, então, que nós tivemos a oportunidade de avançar nas discussões mais direcionadas ao ensino colaborativo, que futuramente foram se articulando mais a própria questão curricular, das práticas de estágio. Então, naquele momento, nós tivemos um movimento bem intenso de estudo teórico e também de tentativas de avançar em possibilidades práticas dentro da sala de aula, para além das atividades que já realizávamos nas salas de recursos das escolas em que atuávamos. Então, esse foi um movimento bem interessante, assim, que foi um marco muito importante para aquele grupo de acadêmicas que acompanhou esse processo naquela época. Após formada, então, inicio o ingresso já no início de 2016 no curso de especialização em gestão educacional, onde eu retorno a minha pesquisa, então eu retorno ao local onde fui bolsista do PIBID para ter uma conversa com as professoras que receberam essas bolsistas pibidianas e podermos pensar juntas, então, nos efeitos que aquelas práticas colaborativas tiveram nas experiências, nas práticas dessas professoras, no momento em que o PIBID sai daquela escola. Naquela época nós tivemos alguns cortes, uma reorganização, e aquela escola deixou de ser contemplada, então saíram todas as acadêmicas, foram realocadas em outra escola, e então eu volto para conversar com aquelas professoras que tiveram durante 2 anos a experiência de ter em suas salas uma acadêmica do PIBID, buscando essas práticas mais articuladas, e que efeitos que isso produziu nas práticas delas a partir disso, então. Concluo a minha especialização em 2017, na metade do ano, já ingressando no mestrado, tá? Ingressei no mestrado acadêmico do PPG, mestrado em educação, com uma pesquisa também muito direcionada, assim, avançando da pesquisa do âmbito da especialização, eu direciono meu olhar aos processos formativos iniciais, no âmbito das licenciaturas da UFSM. Pelos critérios definidos, então, eu conversei com coordenação e com acadêmicos, na época também estagiários, foi um dos critérios, conversar com acadêmicos que estavam fazendo estágio, dos cursos de História e Geografia, para pensar na construção de conhecimentos, tanto dentro da universidade, quanto nas experiências práticas, quando a gente pensa em educação inclusiva, em educação especial, em práticas pedagógicas direcionadas nesse viés. Então, foi um movimento bem interessante que conseguiu trazer várias concepções de acadêmicos de licenciatura de fora do Centro de Educação e de fora do curso de Educação Especial, que acabaram fomentando também a minha pesquisa de doutorado, que nesse momento estou em processo, né? Concluí o mestrado, já ingressando no doutorado, e estou em processo agora também de vias já de qualificação na metade do curso, da pesquisa direcionada também à formação inicial, voltada também para os estágios, nesse momento mais direcionado à educação especial. Pensando assim, costurando essa trajetória acadêmica, a trajetória profissional, ela vai ter início de uma forma mais pontual a partir do meu ingresso no doutorado, porque durante o mestrado eu fui bolsista, então a bolsa, ela nos exige dedicação exclusiva, né? Então, no momento que eu termino o mestrado, eu ingresso no mercado profissional em 2 instituições de ensino. Uma escola da rede privada, onde eu atuo desde a educação infantil até o ensino médio, e uma unidade de educação infantil de nível federal, a IP Amarelo, da UFSM, onde eu ingresso, então, como bolsista de pós-graduação vinculada à CAED. Então, nesse momento, são esses 2 espaços em que eu venho trabalhando no campo da educação especial, e também são processos que se retroalimentam, né? Tanto a parte da pesquisa e da formação acadêmica, quanto a trajetória profissional, elas vão se retroalimentando nesse processo.
Então, basicamente, assim, numa apresentação mais geral, seriam esses os aspectos que eu teria para trazer agora. Ótimo, obrigada, Franciele, por esse primeiro momento, né? E aí já aparecem, né, elementos do teu processo formativo, quanto é importante, né, destacar, e a relação entre essas pesquisas e a atuação do educador também, né? E aí já passamos para a Larissa também fazer a sua apresentação. Boa noite. Então, começo me descrevendo. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, longos e liso. Estou usando óculos rosa, uma manta marrom e um casaco com pelugem bordô. Atrás de mim tem um guarda-roupa branco e à minha direita uma janela verde. Sou formada em Educação Especial em 2013. Logo, a minha turma pegou bem a primeira a questão da gripe H1N1, então por isso que a gente acabou nos formando em janeiro de 2013. Então, já fazem 8 anos. Desses 8 anos, eu já atuo em escolas municipais há 6 anos, porque quando eu termino a graduação, o meu objetivo inicial era passar em um concurso público. Então, eu me dediquei a esses estudos, a concorrer em todas as regiões, tanto na região central, mais para o norte do estado, até ingressar em 2015 em 2 concursos públicos. Um deles é Tapera, que foi aonde eu tive a minha primeira experiência em educação infantil. E agora, na minha cidade de Julho, quando eu tenho uma exoneração de Tapera e assumo outro concurso público, o qual assumi em 2017. Isso. E então, desde lá, atuo também na educação infantil do município de Júlio de Castilhos. Nesse meio tempo, eu ingressei na especialização de gestão escolar dentro do Instituto Federal Farroupilha, em Júlio de Castilhos, e em 2017 ingressei no mestrado profissional com a professora Leandra, ali na universidade. Trabalhar com educação infantil é algo assim que eu amo, né? Eu adoro estar nesse ambiente, por mais que eu também trabalhe com escolas de ensino fundamental, eu acho que os meus olhos mesmos estão voltados para a educação infantil. Ótimo, Larissa. E aí, eu acho que, né, a gente já pode dar continuidade, né, no debate. Você já aponta, né, o quanto trabalhar na educação infantil, penso que é um espaço que traz essa questão, né, do olhar mais atento para a criança, né, e do olhar mais atento para esse contexto, não só para a criança, mas para todo o contexto que está permeado ali, né, da atuação dos pedagogos, da atuação da coordenação e da atuação do professor de educação especial, assim como das outras áreas que vão estar, né, trabalhando. Então, né, eu penso que podemos dar continuidade e talvez já passando, né, e aí vocês mesmos podem combinar, ou seguindo, né, a fala, quem deseja falar, mas trazendo elementos, então, que tratem dessa sua trajetória nesse contexto da educação infantil, e entendo que, talvez, nesse primeiro momento, vocês podem falar, né, de como se configura essa atuação profissional e essa prática pedagógica nesse contexto, considerando as especificidades que envolvem esse nível de ensino, os desafios que é trabalhar nesse contexto, a partir das vivências que vocês estão tendo, ou que já tiveram, né, eu acho que aí, né, cada uma de vocês já teve experiências passadas, né, agora a Larissa mesmo falou, né, de como foi em Tapera e como está sendo agora, mas de elementos que vocês podem destacar dessa trajetória na educação infantil. Então, não sei se a gente passa para a Franciele, quer começar, ou a Larissa quer continuar.
Vocês quis? Pode ser a Franciele? Então vai. Uhum. Pode ser, tranquilo. Eu acho que uma questão interessante, assim, quando a gente pensa, né, para a gente começar a pensar no campo mais específico da educação infantil, é sempre aquele desafio inicial e de algo que a gente não contemplou tanto assim na formação inicial. Né? Então, todas as experiências que a gente vivenciou ao longo da formação inicial, em termos de estágio, de PIBID, as experiências que a gente tem, elas são majoritariamente nos anos iniciais, e isso nos auxilia a construir algumas percepções que no campo da educação infantil elas precisam ser ressignificadas. Então, já nos traz, né, o ingresso numa atuação específica no campo da educação infantil, ele vem sempre acompanhado de uma necessidade de um aprofundamento nos conhecimentos específicos dessa área, de poder pensar a infância, de poder pensar a organização das práticas pedagógicas, o desenvolvimento infantil nessa etapa, e como que a gente vem organizando, assim, o trabalho. Uma premissa que a gente tem do trabalho da educação infantil é de sempre priorizar um trabalho realizado dentro da sala de aula em parceria com as professoras. Tá? Então, a gente, até priorizando, né, pela importância, a gente já prima por isso, quando a gente pensa nos estudantes maiores de ensino fundamental, ensino médio, dos processos interacionais entre os estudantes. Quando a gente desloca o olhar para a educação infantil, isso se potencializa, porque são crianças pequenas e crianças que estão se desenvolvendo a partir da relação com o outro. Então, a gente prioriza essa atuação dentro da sala de aula, sempre em parceria, em articulação, tanto com as professoras da turma, quanto com os demais profissionais, né? Então, pensando especificamente na escola de educação infantil, né? Nós temos toda uma equipe multiprofissional que envolve psicólogo, que envolve nutricionista, nós recebemos muitos estagiários também, temos projeto da terapia ocupacional, então toda uma equipe multiprofissional muito ampla e que busca todo o tempo um trabalho muito articulado e costurado para conseguir ir delineando, né, trazendo esses objetivos dentro de um campo tão específico. Então, como que a gente pensa o trabalho nesse sentido? Sempre partindo de uma ideia de respeitar o protagonismo da criança. Então, nós construímos espaços, organizamos esses espaços que as crianças exploram e interagem livremente a partir dos interesses delas, e a partir disso que elas nos trazem, do que elas constroem entre elas, que acontece a nossa intervenção. Então, acaba tendo muito de uma imprevisibilidade, de um não conseguir controlar e prever previamente como que vai ser esse desenrolar da prática pedagógica, porque ele vem das crianças. Então, a gente sempre pensa muito no que o próprio Merrier, né, vai nos trazer sobre uma inventividade pedagógica, que é de conseguir trazer mão dos recursos que nós temos, daquilo que nós estudamos, daquilo que é pertinente ao campo e à atuação do educador especial, fazer o uso disso a partir dos nossos objetivos com aquilo que as crianças nos trazem. Então, para mim, essa é uma principal especificidade do campo, assim, da educação infantil. É a gente, a partir desse brincar, desse protagonismo do que as crianças conseguem trazer, das suas experiências, dos seus saberes, do que acontece na interação entre eles, a gente conseguir fazer uso disso para atingir os nossos objetivos e para fazer essa mediação. Então, seria, assim, o que eu mais destaco da especificidade da atuação da educação especial na educação infantil. Eu também complemento a questão da família, né, a interlocução com os pais, porque muitas vezes o diagnóstico é produzido dentro da escola. Então, a gente também tem que trabalhar com toda essa questão dos lutos que são recentes. Nós, ali em julho, também a gente tem uma equipe interdisciplinar, e na educação infantil a gente dá prioridade para o atendimento em conjunto. Então, a fonoaudióloga vai para a escola e a gente faz um atendimento junto, fisioterapeuta. Então, a gente procura trabalhar em equipe. A questão de estar na sala de aula, né? Nesse momento agora de pandemia, a gente percebeu o quanto isso faz falta no nosso dia a dia, né? O quanto é importante essas relações das crianças. Eu retornei um pouco antes, que a minha escola voltou essa semana.
os alunos. Mas os atendimentos eu já tinha retornado em maio. Então, eu percebi essa necessidade de ter outras crianças, da gente ter essa colaboração, esse trabalho com a prof da turma, né, regular. E até num dos meus atendimentos, com todos os cuidados e permissão dos pais, eu juntei 2 crianças e foi, assim, um momento muito gratificante para ambas, sabe? Onde uma auxiliou a outra, e então um momento bastante rico que a gente procura buscar e ter dentro da educação infantil também. Opa. Só deixa eu conectar meu computador que está quase acabando a bateria. Fica tranquila, Larissa, pode ir. Esse aspecto que você traz, né, Larissa, acho que é um elemento bastante importante de destacar, que é essa atuação que na educação infantil ela é ainda mais evidente nesse trabalho colaborativo entre os professores, entre eles, então, o professor da sala de aula regular e o professor de educação especial, né? Quando a gente pensa que o atendimento educacional especializado, e aí pensando no contexto da criança, talvez ele seja muito mais significativo quando desenvolvido no contexto da sala, junto nas relações, observando as relações que eles desenvolvem com os colegas mais novos, mais velhos, né? Se a gente for pensar nas turmas que têm, né, interação entre diferentes idades, ou mesmo com idades parecidas, né? E o olhar atento que esse espaço possibilita para conhecer esse sujeito, né? E a Larissa aí traz um aspecto que entendo que é importante, que é a produção desses diagnósticos também na educação infantil, que a gente sabe que é o espaço onde a criança está fora do contexto familiar e passa a ser visto por outros sujeitos também, né? E há, sim, né, de certo modo, a necessidade desse olhar mais atento, seja do professor da sala de aula regular, seja do professor de educação especial, em observar e conduzir esse processo, né, de conhecimento das características, de conhecimento desses sujeitos que estão ali em interação, né, e que é muitas vezes onde o lugar onde o professor de educação especial consegue contribuir significativamente, olhando e atentando, junto com o professor da sala, para aspectos do desenvolvimento, né? Então, eu entendo que são 2 pontos aí que vocês trazem que são bem significativos. Tati, eu posso apresentar, eu fiz um PowerPoint com algumas imagens dos meus alunos? Claro, Larissa, Fica bem à vontade para usar o material, ou a Franciele também, não perguntei se ela tinha organizado algum material. A ideia é ser esse troca-troca, né, então por isso o nome mesmo do grupo, então a fala vai e volta, né, e eu acho que é importante que vocês mesmos possam ocupando os espaços de fala que vocês desejem. Então, deixa eu passar. Opa. Eu tinha colocado aqui, essa imagem é dos meus alunos, meus primeiros alunos de Tapera, porque quando eu fui chamada no concurso lá, era para atender essas 2 crianças, porque a educadora especial que era contratada na época, ela só conseguia atender a demanda do ensino fundamental, e as 2 EMEIs não tinham atendimento. Então, eu fui chamada para atender a Larissa e o Breno. Então, uma das escolas não tinha sala de recurso, e a outra a gente estava inaugurando com a minha entrada, né, no concurso. Então, a gente começa a perceber, até numa das reuniões, a gente tinha um grupo de inclusão, que a gente debatia sobre casos do município. E uma fala da secretária de educação me marcou muito, que ela dizia, a gente precisa ter educador especial na educação infantil para prevenir as dificuldades
E eu já não penso assim, eu penso que é muito mais a gente construir possibilidades. Então, a gente buscar o melhor para eles, né? Porque a gente entende que nos anos iniciais, os professores querem que a gente trabalhe com alfabetização. E a gente sabe que não é isso. Então, a educação infantil, ela vem para trazer o nosso trabalho, para ter o nosso reconhecimento, para a gente conseguir possibilidades dessas crianças estarem ali e depois irem para os anos iniciais, com aquelas habilidades e potencialidades que a gente estimulou dentro da educação infantil. A Fran comentou, né, que aqui é o meu... Agora pula, bem altão, pula. Agora gatinho. Gatinho. Aqui, esse menininho, a gente já trabalhava lá em Tapera, junto com a professora de educação física da escola. Então, já tinha um trabalho interdisciplinar. E, como a Fran estava comentando, dentro do curso, né, no 4º semestre, eu consegui fazer uma DCG, que era de estimulação essencial com a professora Maureline, e o meu trabalho final da disciplina foi fazer o rodão. Então, eu acho que ali começou a me despertar o lado de ir para a educação infantil. Muito bem. Não sei se tu quer seguir na sequência, Larissa, ou... E aqui o que nós já estava falando, né? O trabalho colaborativo com o professor, né? Essa aqui é a minha menininha, é uma menininha autista. Ela saiu ano passado da escola. A nossa equipe interdisciplinar, estava faltando aí a psicóloga e a assistente social, e a questão da família, né? Agora podemos continuar. Fran? Eu não cheguei a organizar um material, tá? Fui orientada pela professora Fabiane a não trazer material para a gente poder ir dialogando. Eu não sei se a ideia é a gente ir seguindo com questões mais específicas. Eu vi que tem pergunta no chat já, se a gente já começa a trazer. Eu acho que você pode, quem sabe, inicialmente falar um pouco da sua realidade, né, Franciele? Eu acho desses contextos desses contextos que você vive da educação infantil, e talvez na sequência, que se quiser pontuar alguma das perguntas, pode também, se relaciona com o que tu deseja falar. Então, eu trabalho, né, vivencio 2 contextos, que são contextos diferentes. Em uma das escolas, então, com turmas de crianças de mesma idade, né, naquela organização mais tradicional, e em outra escola, então, com turmas de berçário e turmas multi-idade, organizada, então, com crianças de diferentes idades, que acabam sendo cenários diferentes, mas algumas questões em relação à filosofia e à proposta das práticas pedagógicas, elas acabam sendo bastante semelhantes. Como que a gente vê, então, aspectos, né, que se destacam nessa realidade? Um trabalho muito realizado sempre dentro da turma, né? Então, como que a gente se organiza? O que aparece, assim, a questão da importância do diálogo entre os professores. Isso diz muito, assim, de uma abertura, de uma disponibilidade, também da oferta de condições para tal. Então, a gente vai ter escolas em que conseguir pensar nesse diálogo entre os professores acaba sendo um pouco mais difícil por uma própria compreensão de que a educação especial precisa atuar lá na sala de recursos e que é uma modalidade paralela à parte que não precisa estar articulada à sala de aula. Então, esse é um outro processo, né? Nos espaços onde eu atuo, a concepção da escola já é essa, de que a educação especial precisa estar articulada às turmas, pensando nessa questão do acesso ao currículo, de um trabalho articulado, da promoção de práticas dentro da sala de aula,
Então, a gente tem muita abertura, muito espaço para esse planejamento coletivo, tá? E a gente se insere com os nossos objetivos, aqueles objetivos que do campo da educação especial a gente delimita, constrói, identifica para cada criança, a gente consegue inserir e articular com os objetivos da turma e fazer essas ações articuladas. Então, muito focado na questão do brincar, na questão de espaços onde as crianças possam explorar a partir dos seus interesses. Então, a gente vai ter um espaço com elementos lá coletados da natureza, que a gente vai ter terra, folha, gravetos, e aí a gente vai ter um espaço com dinossauros, e as crianças unem esses espaços e criam um brincar. Então, a partir desse brincar, que a gente já consegue fazer um próprio processo avaliativo, né, identificando quais elementos vinculados ao desenvolvimento essas crianças nos apresentam, e a gente vai planejando, então, as próximas organizações e as próximas intervenções. Sempre é claro, assim, a gente conversava muito sobre isso, inclusive ao longo da formação inicial, e isso na prática a gente consegue tendo essa percepção que esse trabalho, quando a gente leva para um campo de ampliar as possibilidades e trabalhar a partir do que a criança nos traz no seu brincar, ele acaba sendo um pouco mais difícil do que quando a gente propõe uma estratégia mais fechada. Quando a gente pensa, por exemplo, em levar uma prova operatória piagetiana, que a gente já conhece o processo de realização e a gente sabe quais possibilidades de resposta a gente tem uma forma de pensar nessa avaliação e, a partir disso, compreender, né, o desenvolvimento dessa criança. Quando a gente desloca isso para o próprio brincar livre, a partir dos interesses da criança, a gente precisa também ter um olhar mais cuidadoso, assim, no sentido de conseguir ir coletando esses elementos nas situações cotidianas que vão se desenvolvendo. E para isso, assim, a gente também tem a prática de ter muitas reuniões, muito diálogo entre uma equipe bastante ampla, assim, que quando a gente consegue aproximar, então, a questão do trabalho da psicologia, a questão do trabalho da terapia ocupacional, a questão do trabalho da nutrição, do trabalho das professoras em sala de aula, do trabalho da equipe da educação especial, isso acaba se articulando, então, e também nos ajudando a conseguir ter essa visão mais ampliada, assim, acerca desses processos de desenvolvimento. Outra questão, e talvez já vá até se aproximando um pouco da pergunta que veio no chat, mas ainda sobre uma situação mais específica, que a gente recebe muitas estagiárias. Então, a gente recebe estagiárias do campo do autismo, a gente recebe estagiárias da área da DI, então a gente recebe estagiárias desses campos específicos, e são outros desafios também, outras possibilidades. Claro, ainda vai ter estagiárias da psicologia, da pedagogia, a gente como um espaço, né, pensando especificamente na IP Amarelo, como um espaço também formativo. Então, é um espaço que acolhe muitas estagiárias ao longo do ano, e isso também nos traz outras possibilidades, que é de conseguir, primeiro, trabalhar com o que vem, né, com o que vem de proposta de estágio dessas acadêmicas, e de que forma a gente consegue costurar isso também com a proposta da escola e construir outras possibilidades. Então, acabam sendo trabalhos muito ricos, assim, e a gente consegue trazer, inclusive, os estágios para esse campo da articulação. Então, as estagiárias trabalhando entre elas na sala de aula, as estagiárias trabalhando com as professoras na sala de aula e pensando nesses processos de uma forma mais coletiva. Quando a gente pensa nesse cenário pandêmico, assim, né, o ano passado, com certeza o ano passado foi o ano mais desafiador, assim, porque era tudo muito novo. Então, de uma hora para outra, a gente simplesmente precisa ir para casa, não pode mais ir para a escola, e isso demandou, assim, uma necessidade de uma reorganização muito rápida. E esse tipo de reorganização, ele acaba sendo muito peculiar a cada contexto, né? A gente vai ter a especificidade da escola, mas também o contexto de cada turma e o contexto de cada criança com a sua família. A Larissa trouxe bastante a questão da família, né, que na educação infantil acaba aparecendo mais, e quando a gente pensa nessa questão da pandemia, mais do que nunca. Porque a família acaba sendo aquele elo mediador com a criança, que era o que a gente conseguia fazer na escola. Então, agora, para além da gente pensar
no que precisa ser acessível e atender às possibilidades da criança, mas também precisa estar acessível para a família conseguir fazer com aquela criança e a gente atingir aquele objetivo esperado. Então, foi um contexto muito atípico, assim, e que a gente precisou ir construindo e reorganizando. Atualmente, eu estou vivenciando 2 cenários diferentes. Uma escola que voltou presencialmente, então a gente está vivenciando uma ideia de uma escola presencial, mas que não é aquela escola que a gente conhece. É uma escola com protocolos, é uma escola com muitas regras, e isso também tem muito efeito quando a gente pensa nas nossas práticas pedagógicas, e especialmente na educação infantil. Porque a gente precisa pensar em práticas pedagógicas dentro da turma que tenham a interação, mas que não tenha contato. Em estratégias que cada um possa ficar no seu espaço, respeitando o distanciamento, mas que isso não prejudique, não iniba as possibilidades de desenvolvimento. Então, tem sido um processo muito desafiador, assim, nos demanda muito, né, porque não é aquela escola que a gente é habituado, não é aquela escola que a gente acredita, com as crianças sentadas longe uma da outra, sem poder ter aquela interação, aquele brincar junto, aquele compartilhar de brinquedos, de materiais, de recursos. E o outro contexto, então, da escola que continua 100% online, tá? Com alguma possibilidade de um retorno presencial ainda sem data definida, para um retorno de uma forma mais híbrida. E nesse contexto também, a gente acabou estando mais organizado esse ano em função de todas as experiências do ano passado, mas ainda assim, cada turma tem um contexto, uma organização diferente, e cada família dessas turmas tem uma organização diferente. Então, nós, pensando no campo da educação especial, como nós transitamos por todas essas turmas, a gente acaba desenvolvendo um trabalho muito diferente em cada um desses contextos, respeitando a especificidade de cada um desses grupos. Então, a gente tem turmas que, apesar de ser multidade, elas agrupam crianças um pouco maiores, que são crianças que participam dos encontros online, a gente consegue trabalhar, então, a partir de brincadeiras, a partir da construção, de envio de propostas que eles produzem, nos dão um retorno, nos mandam foto, mandam vídeo, mandam áudio pelo WhatsApp, eles estão super inseridos, super enturmados. E a gente vai ter o contexto das crianças um pouco menores, que nem sempre conseguem ficar na frente da tela, e que, inclusive, não é recomendado que estejam com muito tempo à disposição às telas, e a gente precisa, então, pensar em propostas que a família consiga realizar. Então, a gente vai sugerir brincadeiras, a gente vai sugerir receitas, a gente vai sugerir algumas possibilidades, inclusive de organização da rotina familiar que essa criança se insere, para, a partir disso, a gente trabalhar questões do desenvolvimento. Porque aí tem todo o cuidado de famílias que também estão vivenciando momentos atípicos, que estão com as suas crianças em casa e que muitas vezes não conseguem se dedicar para fazer propostas muito elaboradas. Então, a gente vem vivenciando todos esses desafios e tentando e articulando, assim, da melhor maneira possível para ir desenvolvendo. Estamos recebendo, nesse momento, estagiárias, tá? Reduzimos o número de estágios, assim, até para a gente conseguir dar conta de administrar isso dentro da instituição. E 2 estagiárias que vêm da mesma turma, são colegas, estão atuando em turmas diferentes dentro da escola e desenvolvendo estágios completamente diferentes, porque estão em grupos com realidades diferentes. Então, isso, assim, para elas, quando a gente se reúne para conversar, também tem sido um movimento formativo muito interessante para pensar nessa especificidade, né, de um grupo com crianças um pouco maiores, que estão participando dos encontros, e de um grupo com crianças menores que não estão participando. De uma delas que consegue ter algum contato mais direto com a criança, que ela está acompanhando e que justifica a inserção dela nessa turma, e de outra que está integralmente inserida na proposta da turma, então que planeja junto com a turma, que se insere no cronograma de envio de propostas da turma e não está fazendo nesse momento um contato tão direto e individualizado com a criança que ela acompanha. Então isso também, né, traz um pouco à cena a especificidade que acaba assumindo o nosso trabalho, né? Quando a gente pensa na educação infantil,
tem crianças menores e crianças um pouco maiores, e quando a gente pensa na organização da educação infantil nesse cenário pandêmico, que é completamente atípico, né? Então, são algumas questões, assim, de um trabalho que está sendo muito plural nesse momento, a depender de cada contexto mais específico. E que, na verdade, agora o remoto, acho que só provocou para olhar ainda mais para essas especificidades de cada contexto e de cada família, né? Porque pela fala que vocês trazem também se apresenta isso, o quanto na educação infantil esse trabalho também é muito próximo de um contexto familiar que essa criança vem, né? E essa aproximação necessária da escola, enquanto professor de educação especial, com o que ele vivencia no ambiente, né, familiar. E que com o remoto se evidenciou ainda mais como uma necessidade, né? E muito bom ver as fotos, né, que a Larissa também trouxe aqui para nós, no sentido de caracterizar um pouco esse trabalho dentro da sala de aula, junto com as crianças, e essa atenção ao brincar delas dentro da sala de aula, né? Eu acho que é um elemento que vocês duas apresentam, e que a atuação deste professor de educação especial, de vocês, né, lá dentro dessa escola, ela está ligada também a pensar este brincar dessa criança, as interações que ela estabelece dentro, né, do espaço da escola. Claro que agora com remoto de uma maneira diferente, né, mas pensando que se fosse, né, num modelo, numa proposta regular, né, estariam interagindo, estariam tendo a possibilidade de diálogo. Então, eu acho que são destaques das falas de vocês. Talvez direcionando para a continuidade dessa fala, fiquei pensando, né, e vocês duas trazem o quanto esse trabalho é mais colaborativo com os outros profissionais, dos quais, né, dentro das instituições onde vocês trabalham, entendem que isso, de certa forma, tende a ter um funcionamento, né, mas que isso se caracteriza também de maneira diferente de acordo com as pessoas que estão ali e de acordo com os conhecimentos que elas têm em relação à própria atuação do educador especial, a atuação desse trabalho colaborativo que nem sempre é entendido por outros profissionais como sendo algo produtivo, né? Então, talvez vocês possam falar um pouquinho mais nessa sequência, né, sobre essas possibilidades dessas interlocuções dentro dessa escola, dentro desses espaços onde vocês estão, que desafios vocês percebem e como foi essa construção, se é que ela, né, que vocês enfatizam que ela existe, como foi se construindo esse trabalho colaborativo e que lugar tem, né, o professor de educação especial nesse trabalho colaborativo, que vejo que é um desafio para, né, para as educadoras que estão aqui em formação, no momento de se inserir num espaço educacional, muitas vezes com uma proposta que desconhece o que é pensar esse trabalho colaborativo, ou ainda não viveu uma experiência que esteja vinculada a essa proposta. Então, imagino que seja importante elas ouvir também de vocês como foi a construção desse movimento, ou, né, também dentro da proposta da escola, que vocês se inseriram, como foi pensar a atuação desse professor nesse contexto, né, e que lugar vocês ocupam ali dentro. Então, em julho, o nosso contexto de ter esses outros profissionais dentro da escola surge na construção do Plano Municipal de Educação de 2014. Nessa época, eu trabalhava na APAE, em julho, e a gente tinha um grupo de todas as educadoras especiais atuantes no município, e a gente apontou a necessidade de termos uma equipe dentro da Secretaria de Educação. Uma equipe que seria uma equipe para ir para a escola e não estar só lá. A gente queria parceiras de trabalho, a gente queria ter esse contato, ter essa inserção delas ali, vivenciando com nós o dia a dia escolar. Então, demorou um pouquinho para o nosso grupo ficar completo, em 2018 só, que a gente conseguiu toda a equipe. Hoje a gente percebe que a gente queria ter uma TO,
Tanto que aqui no nosso município, eu estou aqui em Pejuçara falando lá no município de Julho, a gente tem apenas uma TO que trabalha na APAE, mas ela trabalha 8 horas, então ela não consegue atender nem a demanda da APAE, e a nossa parceria municipal com a APAE é atender crianças até os 4 anos, quando elas não podem, quando elas podem optar por ficar na APAE e não dentro da escola, no ensino regular, né? Então, os nossos bebês teriam essa oportunidade de estar junto com a TO. Tenho uma aluna do M1, que hoje ela é atendida na APAE com essa TO. Mas na escola, ela é atendida por mim, pela fono. Ela está hoje fazendo estágio com as meninas da educação especial, né? Que a gente está fazendo um estágio muito bom, bem produtivo. Hoje, eu também atendo dentro do município uma criança domiciliar, que a gente conseguiu isso pelo fato dele ter uma doença degenerativa, e a gente conseguiu fechar o diagnóstico dele esse ano. Então, eu atendo ele em casa junto com a fisioterapeuta, porque a gente já não consegue mais trabalhar sozinha, nem ela e nem eu. Então, a gente precisa ter todo esse suporte, todo esse apoio. Até eu trouxe imagem dele, vou passar para vocês. Meu querido Samuel. Oi. Aqui era o Samuel, bem no B2, quando a gente começou a perceber os primeiros retrocessos dele. Ele engatinhava. Mas o Francisco tá fazendo live ainda, Francisco. Opa. Ai. Agora pula, bem altão. Espera que deu erro. Mas o Francisco tá fazendo live ainda, Francisco. Samuel. E hoje, como a gente está atendendo ele em casa? Parece que não tem nada dentro, mas tem bastante coisa dentro. Ah, tu encontrou! É. Ficar pertinho é mais difícil, né? Peraí, não tá batendo. Vamos aqui, no meio do caminho. Então, o que a gente começou nesse nosso retorno, né? A gente estabeleceu quais crianças poderiam estar novamente na escola e aquelas que a gente poderia atender domiciliar. Então, o Samuel é um deles, né? Meu aluno. Então, a gente vai toda semana e faz o atendimento para ele em casa. Porque desde a questão da locomoção dele, é bem complicada, ele não se ajeita mais nem na cadeirinha do carro. Então, nesse sentido, a gente, enquanto município, estamos fazendo esse atendimento para ele. A físio dele não é nossa, do município, porque como a mãe entrou com recurso no estado, é uma que vem de Santa Maria só para atender ele nesse mesmo dia. Então, a gente agendou os nossos horários para a gente conseguir trabalhar juntas. Um pouquinho respondendo ali aquela pergunta do chat, como que aconteceu em julho, né,
enquanto nós estávamos em aula remota. Até metade do ano passado, as postagens de atividades eram feitas por Facebook. Então, na educação especial, a gente trabalhou mais com informativos, com propostas de estimulação para todas as crianças da escola. Então, cada quinzena a gente mandava uma proposta para todos os pais do B1, na outra quinzena do B2. Então, as gurias do ensino fundamental, a mesma coisa. Numa quinzena, anos iniciais. Então, era questão de rotina, brincadeiras que eles pudessem estar fazendo com a família. A partir, então, da metade do ano, a gente começou a mandar sacolas com brinquedos. Então, todos elaborados por nós, e a gente enviava para casa, uma vez por mês, uma sacola com 3, 4 brinquedos, para que eles pudessem estar trabalhando e mediando a aprendizagem, né, dos seus filhos. Deixa eu parar aqui. E agora, então, esse ano, como o atendimento da equipe já estava ocorrendo, nós, educadoras especiais, pedimos também permissão para a gente voltar a atender essas crianças. Porque, como a gente tem aqueles pais que são sempre participativos, que estão sempre entregando, que estão sempre nos comunicando, pedindo auxílio, fazendo trocas, tem aqueles pais também que não nos dão retorno. Então, a gente optou por retornar com os atendimentos, né, com todas as questões de segurança, e para a gente não perder este estímulo que é tão essencial dentro da educação infantil. Então, por isso que a gente retornou em maio com os atendimentos presenciais. Então, cada criança tinha o seu horário, a gente podia atender 2 crianças por turno, então a gente organizou toda uma rotina que a gente pudesse atender a todos os alunos na escola, dentro da nossa sala de atendimento. Eu até eu tenho uma fotinho aqui da minha sala. Aí aqui era o Samuel pequenininho, que é a minha sala, para vocês conhecerem. Ainda não está aparecendo para nós, né? Espera, esqueci que eu tinha parado. Compartilhar. Essa é a minha sala de recursos. Então. E agora, com o retorno, eu tenho uma fotinha aqui dos meus pequenos retornando para os atendimentos. Essas 2 meninas, elas são gêmeas. Uma gêmea de cada uma, elas estão em investigação para autismo. E daí, então, quando a gente chama as 2 para a gente trabalhar junto, né, com elas. Você tem feito, Larissa, quanto tempo esse atendimento, assim, até uma vez na semana? Como é que você está organizando agora? Sim, uma vez na semana, em torno de 1 hora. Daí a gente dá aquele tempo para higienizar a sala, porque ali em julho a gente retornou com as 4 horas. Então, a gente tenta 3 alunos por manhã agora. E neste momento, agora, que a gente retornou ontem com a escola toda, eu não posso ainda entrar na sala, porque a gente está vendo como que vai ser a possibilidade, porque como está todo demarcado, né, tem que ter exatamente tantas pessoas, e normalmente tem a monitora também, então a gente está analisando como vai ser essa questão do nosso trabalho junto em sala de aula.
Ainda não sabemos. E então, como a gente tem reunião todo mês, na segunda semana do mês, na segunda do mês, para conversar sobre como estão sendo nossos atendimentos. Então, talvez a gente vai ter uma resposta da secretaria agora, semana que vem. Como será esses atendimentos junto em sala de aula. Por enquanto, só individual dentro da sala de recurso. Claro, considerando o momento atual, que não, né, ainda não teve a liberação para esse trabalho. Muito bem. Franciele, você deseja continuar? Posso continuar. Até voltando, complementando assim um pouco da minha fala a partir do que a Larissa trouxe, e também buscando responder um pouco o teu questionamento em relação a como que a gente chega, né, nesse processo de uma articulação, de uma colaboração com as professoras para ir desenvolvendo então essas práticas. Voltando um pouco, que eu acabei não mencionando antes, na questão da organização das práticas nesse momento remoto, a Larissa falou sobre o envio dos brinquedos, né? Que foi algo também que a gente usou como estratégia e que foi muito potente, assim, de pensar tanto no envio de materiais pensados para o coletivo, então, de recursos, assim, para todo o grupo explorar, quanto também envio, produção de recursos, de materiais que aí assumem, né, diversas especificidades, considerando os interesses e os nossos objetivos para cada criança. Então, dentro de uma mesma turma, envios diferenciados de recursos que envolveram, então, empréstimo de livros, que a gente buscou fazer, claro, tendo todo um respeito, né, com a questão dos protocolos, mas de fazer circular livros que eles eram bastante vinculados dentro da escola, de propor uma rotatividade desses livros entre as crianças. Então, entregava para uma criança, a gente recebia, deixava ali com a quarentena, com a higienização, para depois poder mandar para outra criança, e a gente também conseguir, né, formas de manter vínculos deles com aqueles objetos da escola, que eles eram bastante vinculados, e a partir disso também poder ir propondo outras práticas. O que nós observamos, assim, especialmente para as crianças, assim, quando a gente pensa na educação infantil, receber algo que é da escola agrega outro significado às propostas. Então, por mais... Bom, às vezes a gente mandava até bloquinhos de madeira, mandava pinhas, mandava, assim, questões bem para eles poderem construir e explorar, mas por estar vindo ali com uma bag com a logo da escola, isso já trazia outro significado, era o material da escola. Então, foram estratégias também bem interessantes que a gente utilizou, e que daí, claro, né, como a gente estava com a possibilidade de fazer encontros virtuais, isso também traz outra possibilidade, eles podiam trazer, então, marcavam um encontro para todo mundo trazer o material que a escola entregou e o que a gente pode criar a partir disso. Então, eu montei aqui, consegui construir um boneco, e ele apresenta, ele ensina os outros colegas a construírem, e a gente também assume esse papel de mediação, que também, muitas vezes, diz muito de uma organização com a família. Tá? Em alguns casos, o que precisa ser feito? A gente planeja um encontro e previamente conversa com a família para também poder orientar essa família como ela faz a mediação para aquela criança conseguir participar também. Bom, a gente vai pensar numa pesquisa onde eles vão apresentar pesquisas sobre os animais. Aí cada um vai pesquisar sobre um animal e vai trazer características, e a gente vai propor um diálogo entre eles. Mas a gente tem uma criança que ainda está desenvolvendo a oralidade, então a gente precisa previamente conversar com essa família e construir com a família o que é possível de ser feito para auxiliar essa criança para que ela também possa apresentar a sua pesquisa. Ela vai mostrar um animal que ela tem em casa, ou ela vai mostrar imagens, qual animal ela vai escolher, e a partir desse animal, como que a gente pode instrumentalizar também essa criança para ela conseguir apresentar a sua pesquisa dentro do que é possível para ela, assim. Então, essa ideia, né, do envio de materiais, assim, e esse diálogo constante com a família também foi muito presente. Direcionando um pouco, professora Tatiane, para a questão da tua pergunta em relação a como se constrói, né, essa questão da colaboração, tu trazes algo que é muito interessante, que é também a percepção individual de cada professor, né?
Bom, como eu sinalizei antes, e que para mim é uma coisa muito importante, sim, um aspecto essencial, que seja organizado como uma proposta da escola, essa ideia da colaboração. Mas ainda assim, cada um tem a sua percepção sobre. Tem aquele professor que busca, que precisa, que anseia desse diálogo, dessa colaboração. Mas também tem aquele professor que pode se sentir um pouco invadido no seu espaço, porque é um espaço que culturalmente é o espaço dele, né? Aquele professor que está ali com a sua turma na sala de aula, que sempre foi acostumado a trabalhar sozinho e que pode acabar se sentindo um pouco invadido, e a gente acaba vivenciando diferentes reações. E também, de uma forma de a gente chegar nesse profissional também, né, acaba assumindo outras questões. Tem aquele professor que já nos busca e nos solicita o tempo todo, e tem aquele professor que a gente também precisa ir chegando aos poucos e dizendo que, bom, eu estou aqui para te ajudar, onde tu estás com dificuldade, como que a gente pode sentindo, até que a gente vai conseguindo também fazer esse professor compreender qual que é o nosso objetivo. Uma estratégia que a gente usa muito é propor formações. Então, embora às vezes a gente não consiga, né, porque a gente sabe que na escola, infelizmente, muitas vezes a gente não tem tanto tempo destinado a esses processos formativos, assim, pensando em formação continuada, mas, especialmente no início do ano, a gente sempre inicia com uma formação mais direcionada para isso, onde a gente consegue apresentar a proposta da educação especial para esse ano vai ser essa, tá? E a gente está buscando construir com vocês a partir dessa organização, desses objetivos, e também deixar os professores num lugar de fala para poder expor, para eles também poderem falar como eles se sentem em relação a isso e a gente poder construir. Então, a gente chama muito também os professores para esse lugar de construção. E uma questão que aparece muito nesses movimentos é eles já nos solicitarem como vai ser. Aquela ideia, bom, chegou na minha turma a criança tal, como é que a gente vai fazer? E a gente se coloca muito no lugar de dizer, eu ainda não sei, a gente vai construir juntos. Então, isso também convoca, né, esses professores para esse lugar de construção coletiva. Como que a gente tem organizado, então? Vou pensar no contexto da escola que já está presencialmente para conseguir materializar um pouco mais isso num contexto, né, mais, vamos dizer, típico, né, de a gente estar presencialmente e atuando nessa questão da colaboração dentro da escola. Um movimento que a gente faz uso muito, assim, é de naturalizar a nossa presença na sala de aula, mas naturalizar a nossa presença enquanto professor e não enquanto professor que vai trabalhar com fulano. É um professor que chega na turma, que desenvolve ações com a turma e essa presença já é naturalizada. Por que eu considero muito importante naturalizar a presença, né, do educador especial na turma? Porque há momentos em que é importante para nós a observação das relações dessa criança sem a influência. Como que é o contexto cotidiano dessa turma e das relações que essa criança estabelece com a professora, com os colegas, com as propostas desenvolvidas, e muitas vezes a entrada de alguém estranho, alheio a essa turma, provoca mudanças do comportamento e a gente não consegue ter a dimensão. Aí o professor chega para a gente e diz, bom, mas quando tu entra na turma, acontece de forma diferente do que eu vivencio no meu cotidiano. Então, quando a gente consegue naturalizar isso, a gente entra na turma, se insere nas propostas e tudo continua acontecendo da forma como aconteceria normalmente. Então, é uma questão bastante interessante, assim. Outro aspecto que a gente toma cuidado é de também poder prever, a partir dos objetivos que a gente tem, uma rotatividade dos momentos em que a gente se insere em cada turma. Bom, em algum momento vou planejar, então, com a professora, uma ação com toda a turma em que vamos trabalhar juntas. Em outro momento, vou me inserir na turma no momento de pátio, no momento de brincar livre, para também poder pensar em outros aspectos. Em outro momento, vou me inserir numa aula de música, ou vou me inserir numa aula de educação física, e propondo essa rotatividade dentro das turmas, para também conseguir pensar, assim, sempre de uma maneira muito articulada com a proposta também que o professor está desenvolvendo, e de que formas a gente consegue também se articular e propor. Tá? Tenho, assim, um privilégio também de contar com equipes de professores muito abertos e disponíveis a essa construção coletiva, mas também para a gente pensar, né, como a gente consegue atender aos nossos objetivos dentro dessa articulação. Tá? Então, essa rotatividade de momentos, assim,
de propostas também acaba sendo um grande aliado. Claro, né, que a gente também vai se articulando, assim, a partir do que aparece. Tem professores que eu preciso começar, assim, que o processo demora mais. Eu gostaria de entrar na tua turma hoje, porque estou em um processo de conhecer essa criança, preciso observá-la. Então, como que acontece? Como é a relação dela com a turma? Como é a relação dela contigo? A partir dessa observação, então, vou me inserindo nessa turma até conseguir. Então, olha só, pensei que talvez a gente pudesse, nesse tipo de proposta que tu estás com mais dificuldade, talvez eu possa te ajudar. Pensamos em um momento juntos e seremos 2 trabalhando. Então, nesses casos de mais resistência, geralmente a proposta de estar aqui para te ajudar acaba sendo um aliado, assim, que o professor também acaba se abrindo e a gente consegue evoluir, né, nesse processo, o que é algo que é, assim, é esperado que muitos professores tenham também uma certa dificuldade em se abrir, né, em abrir o espaço da sala para essa articulação, porque não é algo que fez parte da trajetória profissional deles. E é algo novo, e é algo novo que precisa ser construído. Então, a gente tenta construir isso sempre com base, assim, no respeito ao tempo e ao processo de cada professor, e também de um processo formativo que é necessário, é importante. Então, a gente vai construindo, assim, com diversos professores, cada um num tempo diferente, e aí esses tempos diferentes também nesses espaços de diálogo coletivo, assim, de formação, de reunião pedagógica, eles acabam conversando e compartilhando as suas experiências e também mobiliza outros professores a conseguirem se abrir um pouco mais para essa proposta. Então, assim, é mais ou menos esses movimentos, assim, que a gente vai pensando nessa ideia de construir uma proposta mais colaborativa. Perfeito, obrigada, Franciele, também. A gente fica ouvindo, né, e eu atuei um tempo também na educação infantil, como professora de educação especial, como professora também na coordenação pedagógica, e aí a gente fica pensando como isso funciona lá dentro, né, desses espaços, e o quanto a atuação do professor de educação especial, agora ouvindo a Franciele, né, ela se encaixa dentro de uma proposta da escola, né, eu acho que ela precisa estar apresentada dentro da proposta da escola também, né, para que ele não seja um trabalho separado, né, segregado do que acontece dentro dos demais espaços. E aí eu acho que isso faz pensar a atuação do professor de educação especial, né, que vai estar compondo a equipe dessa escola, vai estar construindo essa proposta inclusiva, né, dentro desse espaço e dentro da proposta da instituição. E pensando esse professor de educação especial como parte desse grupo, não o responsável por atender aqueles alunos especificamente, né? Acho que isso é um destaque da fala de vocês também, que para mim é muito significativo na educação infantil, né? De que o professor de educação especial não é só o professor do fulano, do ciclano, ele é um professor também da escola e contribui, claro, né, com uma atenção maior em alguns momentos para aqueles sujeitos, compreendendo o seu processo de desenvolvimento e contribuindo na estimulação desses alunos, mas ele também pode contribuir para aqueles alunos que muitas vezes não têm, né, nenhuma avaliação, mas que por algum motivo podem estar com algum atraso, né, e precisam também ter, né, esse acesso à estimulação, né? Eu acho que isso se aproxima um pouquinho também do que a Bárbara traz ali nas perguntas. Ela pergunta como vocês veem ou pensam a estimulação essencial ou precoce nos espaços onde atuam, né? Eu acho que é muito também do que vocês pensam dessa estimulação na educação infantil, que não é só direcionada a um aluno, né? Mas claro que alguns deles necessitam de maior atenção, mas como que vocês pensam, e se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa estimulação precoce na educação infantil, como vocês vêm atuando quanto a isso, né, talvez seja uma possibilidade de pergunta também, e eu acho que na sequência depois, se alguém mais tiver alguma pergunta, quiser
também abrir o microfone, também fazer alguma pergunta, vão se organizando que vocês também podem fazer essas colocações. Então, passo para vocês, meninas, se vocês querem também responder. A Leandra? Eu queria ir nessa pergunta da Bárbara aí também, né? Porque assim, dá para ver claramente que nós temos contextos de educação infantil totalmente diferenciados, considerando a realidade das instituições em que as gurias trabalham, né? Eu acompanho um pouco o trabalho da Larissa, que é um contexto de educação infantil onde a própria realidade socioeconômica cultural do contexto onde está centrada a escola podem produzir determinadas necessidades educativas ou até processos, né, que a gente podia chamar de deficiências secundárias, né, em função da realidade do contexto. A escola que a Fran trabalha é uma escola eminentemente privilegiada dentro dessa noção enquanto conjunto, né, de trabalho, etc. E que é um pouco disso, assim. Grande parte do trabalho da educação especial, da educação infantil, geralmente dos 0 aos 3 anos, é um trabalho eminentemente de estimulação essencial, é aonde a sociedade e o Estado tomam para si também a responsabilidade pelo desenvolvimento e aprendizagem da criança. Isso está lá na nossa Constituição Federal, né? E o Vygotsky vai nos dizer sobre isso. Eu acho que aí tem um elemento interessante, porque ele vai dizer que o lugar social em que essas crianças com deficiências primárias, que são as crianças que já são de saída diagnosticadas como deficientes, tem aí um trabalho essencial, e a Larissa vem mostrando isso, até com atendimento individualizado, domiciliar, a importância da educação especial nesse campo. Por outro lado, nós temos também essas deficiências que são secundárias, que é essa coisa que a gente vive falando dentro do contexto da sociedade, do modo geral, é que os adultos não têm tempo para as crianças, que a gente trabalha, está enlouquecidamente trabalhando, e etc. E que pode ser pela pobreza, no caso da Larissa, em algumas situações, como pode ser pela Fran, botar na frente de um computador e deixar as crianças paradinhas ali. Por quê? Porque os pais são professores da universidade, são técnicos administrativos, e estão lotados de trabalho, entende? Então, assim, o que eu quero mostrar é que esses 0 a 3 anos, essas instituições e o trabalho da educação especial, no sentido do conjunto de uma proposta pedagógica para a educação infantil no campo da estimulação essencial, seria fundamental. E daí, assim, só para complementar a pergunta da Bárbara, né, nesse sentido. O que vocês pensam sobre isso, assim, dessas experiências que vocês têm? E muito obrigada pelas falas de vocês. Eu acredito, professora Leandra, que tu trazes algumas questões bem interessantes, assim, e dentro da própria IP Amarelo, a gente também vivencia esses diversos contextos, quando a gente pensa em realidade socioeconômica das famílias também, e que a gente consegue observar as diferenças que essa organização familiar, que esse contexto socioeconômico também produzem, né, sobre essas crianças, mas também concordo contigo que, por vezes, o fato de ter uma realidade socioeconômica um pouco privilegiada também não significa uma qualidade melhor desses estímulos. Então, a gente vivencia esses diferentes processos, assim. E até uma questão, antes de eu voltar na questão de como a educação especial também pode contribuir e se organizar quando a gente pensa nessas crianças pequenas, né? Uma questão que a gente tem observado agora com o retorno presencial na minha outra escola, e que a gente está avaliando também e tendo esse olhar atento para pensar até que ponto são efeitos de todo esse tempo em casa, tá? Que a gente também sabe, né? Com todos, bom, a escola parou de estar presencial, mas o contexto de trabalho das famílias não parou, e o que elas conseguiram propor e oferecer de espaços para essas crianças, mas a gente percebeu uma diminuição no processo criativo das crianças. São crianças que chegam solicitando que a gente indique para elas como fazer, e inclusive quando a gente pensa em desenho, tá? Então, a gente também está nesse processo de conseguir compreender até que ponto isso é efeito de um tempo, né, de 1 ano e pouco em casa, afastado desse contexto da interação, desse contexto escolar, e também de questões da própria linguagem,
tá? Crianças que vêm com algumas questões relacionadas à linguagem oral, que estão chamando atenção, e a gente vem fazendo esse processo, né, de compreender até que ponto isso é efeito desse período tão extenso, afastado do contexto escolar, porque a gente sabe que, infelizmente, né, o contexto em que nós temos, em que as famílias precisam estar trabalhando e a gente não sabe como que conseguiram se organizar com essas crianças em casa e que possibilidades foram ofertadas, de que forma isso também influenciou nesse desenvolvimento. Mas quando a gente pensa, assim, pensando agora mais especificamente nesse contexto de estimulação das crianças ali, como a Leandra traz, né, de até 3 anos, crianças pequenas, de que maneira a gente pode pensar essa contribuição da educação especial para a estimulação das crianças que já chegam com um diagnóstico, com a identificação de uma deficiência primária, mas também de todo esse grupo de crianças que carece dessa oferta. A gente pensa muito, assim, quando a gente pensa nesse trabalho conjunto da educação especial com o contexto das turmas do ensino comum, é na qualificação do espaço, na qualificação da proposta como um todo. E quando a gente direciona o nosso olhar para uma criança que já vem com essas dificuldades, que ela já vem identificada, né, com uma questão diagnóstica, com alguma deficiência que já vai nos antecipar que existem essas dificuldades ou que existe uma necessidade de uma estimulação maior, quando a gente pensa numa proposta de qualificar, então, os processos para essa criança, essa qualificação ela vai beneficiar a todos. Então, a gente pensa na ampliação disso. Vamos pensar coletivamente para uma turma de crianças a melhor maneira possível de qualificar essa oferta. Então, isso é muito o que a gente tem pensado, assim. E aí, quando a gente vai pensar que acaba aparecendo de uma forma mais palpável, assim, a partir dos anos iniciais, é muito a ideia quando a gente pensa num desenho universal da aprendizagem, é de que maneira a gente consegue pensar numa prática pedagógica que ela seja acessível de uma forma universal, e não a gente consegue desenvolvendo uma prática aqui para as crianças da turma e busca outras estratégias para aquele que já vem identificado com uma dificuldade. Então, a gente já previamente já pensa na qualificação do que é ofertado a todos, para a gente minimizar também essas barreiras, né, para essas crianças, e aí quando a gente vai pensar nas crianças pequenas ali, para a gente já conseguir garantir dentro do espaço da sala de aula que seja um espaço rico e adequado e que estimule o desenvolvimento dessa criança. Porque tem uma questão, assim, que para mim ela é central, que é do tempo de permanência. Tá? Uma criança está dentro de uma sala de aula, uma média de 4 horas por dia durante uma semana, que vai totalizar pelo menos 20 horas. E quando a gente pensa num trabalho mais individualizado, a gente tem, às vezes, 1 hora, 2 horas por semana, então também tem uma diferença entre fazer um trabalho mais individualizado, que também não estou dizendo que não é importante, mas quando a gente consegue qualificar o espaço da sala de aula, a gente qualifica as oportunidades dessa criança durante todos os dias da semana e durante todo o período de permanência dela. Então, eu compreendo isso como uma ampliação das possibilidades. E a gente tem direcionado muito o trabalho nesse sentido, assim, de pensar coletivamente o que é oferecido a todos, para que essa oferta a todos consiga, né, trazer os objetivos, as necessidades e as possibilidades para cada criança, para cada contexto, assim. Uma realidade, né, Fran, que a gente gostaria de ter muito ali em julho também. No momento, nós somos em 5 educadoras especiais, com 20 horas cada, e a gente tem que dar conta da demanda de 9 escolas. Então, acaba que nenhuma fica 20 horas numa escola. Então, nessa que eu atuo, eu só estou dentro da escola 12 horas. Então, acaba que nessas 12 horas eu tenho 7 alunos para atender. Então, como a gente diz, a gente quer muito, até tem o concurso em aberto, mas nessa questão de não poder agora, neste momento, criar cargo, né? A gente quer muito
que tenhamos pelo menos mais uma na rede, para que apenas uma dê conta da educação infantil e as outras consigam conciliar as de ensino fundamental. Eu tenho uma colega minha que ela está numa realidade de uma escola que era estadual, que passou a ser municipal a partir do ano passado, e que são 22 alunos. E ela também não está nessa escola às 20 horas, né? Ela tem 16 horas nessa escola e 4 horas numa EMEI. Então, é uma realidade que a gente quer muito para julho. Quem sabe ano que vem a gente consiga, né? Então, que a gente está batalhando também por isso, né? E sempre quando tem uma troca de governo, acaba que alguns projetos engavetem, né? Então, a gente tem que começar novamente do zero. Então, algo que está acontecendo no nosso município, né? A questão da estimulação essencial, né? Para mim, é primordial. Então, por isso que eu até fui uma das primeiras a solicitar o meu retorno para a escola, por entender dessa importância, dessa necessidade, dessa atenção integral para a criança. Como a Fran disse, agora no retorno a gente está percebendo muitas dificuldades na própria autonomia no se alimentar. Então, algo que na escola as gurias trabalham. Então, nós temos crianças que estão no pré-1 que não tem mais essa autonomia que eles tinham no M2, quando iniciaram no M2 ano passado, ou quando tinham no M1 no outro ano. A questão da nossa escola abranger crianças bem carentes, a gente teve uma menina PC, que ela não tinha nenhum cuidado, digamos assim, básico, até de questão de higiene. Então, todo o trabalho que a gente desempenhou com ela na escola foi essencial. Ela saiu também o ano passado da escola, e ela saiu autônoma para comer. Ela conseguiu caminhar no M1, tudo através da nossa estimulação, porque dentro de casa ela não tinha nenhuma oportunidade. Ela sempre foi atendida também pelo PIM, né, a primeira infância melhor dos municípios, mas o trabalho da escola foi essencial para ela. Então, eu tenho a mãe dela até hoje no WhatsApp, que qualquer decisão dela, ela me manda mensagem para mim. Ela quer que eu decida. Agora, até uma das últimas mensagens dela, que ela está pensando em levar a menina dela para a PAI e tirar do ensino regular. Então, ela conta muito com a minha opinião. Qual é a tua opinião? Por conta disso, por ela ter acreditado no nosso trabalho e ter visto o quanto deu certo. Vou pegar um gancho, Larissa, dessa tua fala para trazer uma outra questão interessante também, que foi uma estratégia que nós adotamos na IP Amarelo, especialmente com as crianças menores, que é onde aparecem essas questões, né, dessa estimulação, dessa autonomia. Então, uma das propostas, um dos movimentos de envio de materiais é direcionado aos adultos da família. Então, de poder pensar no envio de vídeos, de alguns cards, de materiais informativos organizados de forma clara, assim, que orientam as famílias também sobre esse processo, né, da autonomia, da organização do espaço, de como eu penso dentro do que é possível, no meu contexto, dentro da minha rotina, como eu posso pensar na proposição de espaço, na rotatividade desses espaços, na disponibilização de recursos, que às vezes são questões muito básicas, assim, mas que também que são básicas para nós que estudamos e que nos dedicamos em questões teóricas e práticas desse campo, mas que para as famílias, às vezes, não são tão palpáveis, assim. Então, também de ir construindo, né, essa cultura com os adultos dessas famílias, para como eles também podem ir mediando esses processos. Então, foi um trabalho bem interessante que acabou vindo muito a nosso favor, assim.
de pensar, bom, como que eu posso inserir os livros, como que eu posso inserir uma rotina de trabalho de contação de histórias, como que eu posso, dentro da rotina da minha família, trabalhar com essa criança que está em casa agora, como que eu trabalho a autonomia, várias questões assim. Então, esse trabalho também voltado a orientar e auxiliar esses adultos para também conseguirem, né, qualificar um pouco as possibilidades em casa. Tati, Fala. tem uma coisa que eu tenho vivido aí, uma experiência com essa coisa dos estágios remotos, né? E eu tenho conversado muito com a Larissa, com as minhas meninas que estão fazendo estágio agora. E isso que a Fran falou, eu acho que isso é um elemento tão interessante, que é a oportunidade que essa pandemia nos deu, se existe a possibilidade de ter uma oportunidade nisso, que foi de poder adentrar de modo muito respeitoso o espaço das famílias das nossas crianças, né? Das crianças que a gente atende na escola. E aí eu acho que entrou um outro elemento também, é que nós, ao invés, e é um processo que a gente fez de pensar no estágio, né, Larissa? E com as gurias, e tu já vinha pensando nisso. É como que o Leandra, tá nos ouvindo? Acho que a conexão dela... Leandra, falhou tua conexão, a gente não conseguiu acompanhar. Tá. O quanto esse espaço da família e da casa, enfim, e dos objetos da casa, aquilo que se faz em casa, pode se constituir pedagógico pelo olhar do professor. Tem uma experiência que eu acho que a gente fez no estágio na educação infantil, que é essa coisa aí, ó. Em vez de a gente mandar a massa de modelar para casa, em casa se faz pão, poxa vida. Em casa se faz bolo. Quer dizer, como é que eu posso dinamizar um elemento pedagógico a partir das experiências que a mãe faz sozinha ou que a avó faz sozinha, mas para envolver a criança como um elemento? Eu acho que essa pandemia nos ajudou a pensar isso. Então, assim, ó, ao invés de mandar materiais para casa, é como a gente valoriza e faz com que as pessoas percebam e valorizam aquilo que elas já possuem em casa, né, como espaço mediatório. Porque um dia nós vamos ter que parar de mandar material para casa. E como é que essas rotinas se estabelecem? A partir das coisas que se faz na casa. Então, eu acho que aí tem um elemento até para a gente pensar que futuramente o processo de formação das famílias no contexto da educação infantil, ele vai ter que ser olhado de um modo mais atencioso por todos nós, tá? Porque a gente meio que se acostumou a culpar muito a família, ao invés de somar, porque ninguém nasceu sabendo ser pai e mãe, a gente aprende nesse mundo, e a escola pode contribuir daí nesse sentido. Então, eu acho muito legal essas falas de vocês nesse sentido, assim, porque eu acho que elas fazem a gente começar a transformar também o modo em que a escola vinha operando, em relação à família, em relação à produção com as crianças e assim por diante. Muito produtiva essa noite, Tati, muito obrigada pela tua mediação e pelo trabalho aí, a fala das gurias. Um abraço para você. Agora é a minha última vez mesmo. Obrigada, Leandra. E eu acho que o que você traz, né, a Franciele também destacou, e a fala das gurias destaca, né, a formação. Eu acho que foi um momento de formação enquanto professoras de educação especial, né, que foi necessário um processo de formação tanto para atuar no contexto remoto, e eu acho que lá a primeira fala da Franciele foi também, né, de formação que foi necessário para atuar na educação infantil, né, a Larissa também comentou, foi uma DCG, onde ela teve contato anterior, mas o fato da formação para atuar nesse espaço exige, né, um olhar mais atento, a busca de alguns referenciais para fundamentar, né, a atuação ali, e a necessidade de formação desses outros sujeitos que estão conosco,
seja na formação dos professores que estão atuando ali naquela realidade, que vocês também pontuaram, né, para que eles entendam qual que é o trabalho da educação especial naquela realidade, quanto pode ser colaborativo e não é, né, não é um roubar o espaço um do outro, mas um contribuir para, né, o trabalho do outro, pensando no aluno, no sujeito que está ali. E agora vocês trazem um elemento da formação da família, né, que fecha, eu acho, esse conjunto de sujeitos, porque o sujeito, essa criança, ela está no meio disso tudo, né, dessas relações que estão acontecendo, seja professores, professor de educação especial, família, e os estímulos que ela está recebendo, né, então, o quanto, né, pensar a educação infantil pensar um espaço de constante também formação dos diferentes sujeitos que estão ali atuando. E fico muito feliz de ouvir vocês, assim, acho que foi uma noite muito produtiva, muito válida para as meninas, para as alunas, para os alunos que estão aqui acompanhando. E eu acho que, como talvez para vocês podendo ir encerrando, né, se alguém mais tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, ou quiser levantar a mão para falar. E eu acho que a última colocação que eu faço para vocês, se vocês quiserem ir, né, encerrando as suas falas, é pensar, né, nesses desafios, o que ainda é um processo de construção para vocês, o que vocês veem como um desafio nessa atuação, né? E aí talvez vocês possam destacar algum elemento que vocês ainda não destacaram, para a gente ir encerrando, né, nossa noite. Eu acho que um desafio, assim, que é um desafio muito mais do contexto macro, assim, quando a gente pensa a educação de uma forma geral e a educação especial, que apareceu já aqui nos comentários e que a Larissa também mencionou, é até de um processo de uma luta coletiva, assim, pela ampliação, né, desses profissionais e das condições da escola também. Primeiro, de uma luta que precisa ser coletiva também pela defesa da escola, né, da escola pública, e depois pela qualificação desses espaços. A gente sabe, né, vocês devem estar acompanhando todo esse movimento também de uma tentativa de uma nova política que vem com uma ideia de uma atualização, mas que traz outras propostas. Então, e a gente, nesse movimento de pensar, quando a Larissa nos diz, nós somos em poucas professoras para atender a todas essas demandas, assim, e isso é uma realidade, assim, na IP Amarelo a gente ainda tem um contexto privilegiado, que nós somos uma equipe de educação especial, então nós temos uma professora supervisora, e somos em 2 bolsistas de pós-graduação, e ainda recebemos estagiárias, e temos a possibilidade, às vezes, de conseguir bolsistas de graduação para também compor a nossa equipe. Então, é um contexto, sim, muito privilegiado, que não anula os desafios, mas que ajuda muito, assim, é um lugar de privilégio. Na outra escola em que eu atuo, eu tenho 20 horas para atuar da educação infantil até o ensino médio. Então, se eu fosse pensar numa atuação, por exemplo, em atendimentos individualizados, talvez essa minha carga horária nem fosse suficiente para contemplar um atendimento por semana. Então, uma estratégia que também foi uma estratégia que a gente criou, assim, dentro do que é a filosofia da escola, mas também para poder qualificar o trabalho, dessa atuação, então, de deslocar essa proposta do atendimento somente e exclusivamente para a sala de aula, porque aí, quando eu qualifico a proposta com esse professor, se eu tiver 2 ou 3 alunos naquela turma, eu consigo contemplar aqueles 13 e também a toda a turma. Então, é um contexto que acaba, mas também de uma estratégia, né, que a gente conseguiu criar, que ainda não é o ideal, né? A gente sabe que o ideal ainda seria ter mais profissionais, ter mais espaço de formação, ter mais espaço de reunião, ter mais espaço de diálogo, e que acaba sendo, né, a gente dentro da escola, a gente assume a briga, a gente dá um jeito, né? A gente vai dando um jeitinho, vai criando. Não consegui planejar com o professor essa semana, mas eu vou conversar com ele no WhatsApp e a gente vai dar um jeito. A gente sempre dá um jeito, né? Mas eu acho que um primeiro desafio, assim, é também assumir, né, essa defesa e essa busca por uma ampliação que tem muito mais
vinculação com o próprio contexto da educação, assim, para depois a gente pensar. Então, para mim, esse seria um primeiro desafio, assim, de conseguir ter mais professor dentro da escola, professor de educação especial, conseguir ter mais carga horária, para a gente também ter mais possibilidades de diálogo, estar mais próximo a esses professores, ter mais espaço de formação, assim. E para além disso, assim, dentro das condições que se apresentam e do que é o real, né, nesse momento, pensando primeiro no que seria o ideal e agora no que é o real, o que a gente consegue fazer, né, do que a gente tem, com certeza, assim, os desafios que esse próprio contexto da pandemia está nos impondo, assim, que a cada momento é uma situação diferente, assim. Então, bom, quando a gente pensa no contexto da IP Amarelo, que nesse momento ainda está de forma remota, nós temos desafios que são pontuais de cada contexto familiar, de cada turma, e agora nós estamos em processo de receber crianças novas. Então, são crianças que estão chegando na escola na modalidade online. Como é que a gente vincula essas crianças à escola, como é que a gente faz essa acolhida dessas famílias, é um novo desafio. E depois disso, a gente vai entrar no desafio de um retorno presencial de uma forma híbrida, então é um outro desafio. Então, esse contexto pandêmico ele está nos trazendo desafios constantes, né, que demanda de nós uma constante ressignificação, um repensar e um processo formativo, assim como a professora Tatiane estava nos sinalizando. Então, assim, desse contexto do que é atual, seriam os principais desafios que eu sinalizaria, assim, para esse momento. Concordo com a Fran. E eu pontuo um projeto que a gente tinha na gestão anterior, que era um momento da gente ter uma hora, um turno institucional. Então, era esse momento que a gente conseguia nos organizar com os professores, com a nossa supervisora, mas o quanto ter uma supervisora da educação especial dentro da Secretaria de Educação era o que a gente mais queria. Como ainda a gente não tem essa possibilidade, né? A gente trabalha todas com a equipe, então nós somos muito unidas. A gente tem um grupo onde a gente pode fazer isso, essas trocas. Também tem o grupo da minha turma, que a gente também faz essas trocas. Então, é isso que nos ajuda no dia a dia também, né? Saber como está acontecendo no município, tem outra lá do estado, como está ocorrendo o ensino remoto no estado, como está no particular, e assim a gente, juntas, né? Pensar possibilidades que possam estar uma ajudando a outra. Então, a gente precisa muito ter uma carga horária maior dentro das escolas, né? Não só na educação infantil, mas no ensino fundamental também. A gente precisa ter esses momentos de interlocuções. Então, é uma luta que a gente está tentando e que eu tenho bastante esperança, né? Tenho bastante esperança no ano que vem, então estou aguardando. Perfeito, gurias. Não sei se mais alguém gostaria de usar um momento de fala, quer levantar a mão, quer comentar. Ali, vocês viram que tiveram alguns comentários, né, no chat, acho que as gurias estão, o pessoal parabenizando, né, sobre o trabalho que vocês realizam, a importância que teve essa noite, ouvir, né, quanto vocês trazem contribuições importantes, mas, né, se mais ninguém gostaria de falar, eu gostaria de agradecer, né, a Thaís agora. Thaís. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, agradecer a Fran e a Larissa, né, pelas falas que trouxeram para a gente hoje, como um grande aprendizado. E quando a Fran comenta agora no final sobre os desafios, né, desse contexto, eu não pude me conter em compartilhar com vocês que hoje eu cheguei em casa da escola e tive que fazer um exercício muito grande de me desvincular do trabalho, porque eu cheguei em casa e eu não conseguia parar de pensar sobre o dia que eu tive hoje na escola.
todos os dias têm sido bem desafiadores, mas hoje foi muito... sabe aquele dia que te toca e te faz colocar a mão na mente, assim, e pensar, meu Deus, o que eu posso fazer, né? O que está acontecendo, de que maneira eu posso elaborar um pensamento a respeito disso, e se trata do seguinte: eu recebi 2 alunos novos hoje na educação infantil, um na turma do maternal 1 e outro na turma do maternal 2. E hoje foi o dia da entrevista, então, com essas mães, né? E algo que me chamou bastante atenção é a inconclusão dos diagnósticos dos pareceres médicos, justamente por essa questão que foi abordada aqui do isolamento social, do distanciamento, de que as crianças ficaram, né, muito tempo sem esse convívio, né, com outras crianças, né, e com outros espaços sociais. Então, até, né, essas avaliações médicas, clínicas, elas não estão fechadas, digamos assim, por conta desta falta de interação das crianças nesses outros contextos. E isso me fez pensar, né, mais uma vez, o quanto nós somos fundamentais, essenciais na vida das crianças, porque com certeza não serão só esses 2 alunos novos e que têm, né, um indício de diagnóstico clínico, assim, para deficiência, que chegarão com dificuldades, né? Tantos outros chegarão até nós com muitas dificuldades, e nós, enquanto professoras de educação especial, precisaremos ter, né, ainda mais essa articulação com os outros professores, para que eles não generalizem todos os alunos num dado momento como alunos público-alvo da educação especial, né? Então, quando a Fran e a Larissa falam dessa questão da colaboração, não só na questão do trabalho, das propostas pedagógicas, mas sim do entendimento, né? E análise de todo esse contexto, que com certeza nós vamos receber crianças agora com muitas dificuldades e com muitos atrasos. Então, só queria compartilhar com vocês, assim, que tem sido bem desafiador, tem sido bem difícil chegar em casa e sair do trabalho. A gente vem para casa e continua pensando, a gente vai tomar banho e a gente toma 5, 6 banhos, mas não sabe se já lavou, se já não lavou, porque a tua cabeça ainda não descolou daquele contexto, né, de trabalho que está sendo bem desafiador. Então, só para compartilhar isso com vocês e agradecer a oportunidade de escutar as meninas. Ótima a tua colocação, né, Thaís? Assim, ó, o quanto esse momento talvez tenha sido ainda mais desafiador, né? E a questão quanto o pedagógico está fazendo falta, né, nesse contexto da vida dessas crianças, e a gente, né, a Larissa e a Franciele destacaram ali pontos que já, com pouco tempo de observação dessas crianças que estão retornando, né, já se pode perceber as defasagens em algumas áreas, e que isso, né, inclusive associando ao trabalho de avaliação clínica também, né, tem também mostrado o quanto está fazendo falta a observação, o olhar pedagógico também para essas crianças, né, e que o desenvolvimento, ele, né, de certo modo, em algum aspecto, pode sim ter apresentado algumas dificuldades, e que agora esse retorno, ele vai exigir de todos nós uma atenção muito maior, né. Eu acho que a Thaís trouxe ali, né, para não caracterizar todos dentro de um campo de deficiência, né, eu acho que é olhar para a importância do trabalho pedagógico nesse momento, para a estimulação, né, nesse sentido da educação infantil, para resgatar, né, nesse desenvolvimento deles, aquilo que eles ainda, nos potenciais que essas crianças têm, e que podem ser desenvolvidos para além, né, do que eles fizeram, talvez esse tempo que, por algum motivo, pode ter ficado para trás, né. Então, não sei se as meninas querem comentar, né, muito bem colocado. Isso. Então, assim, a gente agradece imensamente, Franciele, Larissa,
todos os que estão aqui conosco nessa noite e dizer que para nós é uma alegria muito grande ouvir esses relatos, esses diferentes contextos e pensar que nós estamos construindo aqui outras reflexões que vão nos ajudar, né, ou para a formação dessas acadêmicas, dos acadêmicos que estão aqui conosco, né, e que são muitos os desafios que a gente tem a pensar na educação infantil ainda, né, ainda no processo de formação inicial aqui, dentro do curso de educação especial, nós ainda temos que construir, né, mais possibilidades de pensar a educação infantil, estamos, né, sempre pensando nisso e construindo. E aí, né, a minha última fala, vou voltar, eu não lembro se foi a Larissa ou a Franciele que falou sobre isso, acho que foi a Larissa, que é importante, né, acreditar no nosso trabalho, né, seja nós acreditar no nosso trabalho, o contexto escolar, familiar, acreditar no trabalho também que vem realizando, né, porque a gente sabe a importância que esse trabalho tem para as crianças na educação infantil, e a importância que o professor de educação especial exerce dentro desse contexto, né. A gente vem ressaltando, e a fala de vocês foi muito significativa, de dizer o quanto cada vez mais a gente precisa desse profissional lá dentro, junto com o professor, né, olhando junto com essas famílias, olhando para essas crianças, e aí, né, a importância de nós e desses espaços acreditar no nosso trabalho, né. Então, da minha parte, né, muito obrigada, gurias, muito obrigada mesmo, e agradecemos a todos que puderam estar acompanhando esse momento dessa noite. Já fica o convite para a próxima quarta-feira, né, mais um encontro da roda de conversa, do troca-troca. Então, vocês já logo vão ter acesso à programação na sequência, tá bom? Um abraço, muito obrigada, Franciele, Larissa, boa noite.